E vamos começar um bate-papo sobre como que foi lá antes, né, da pandemia chegar ao Brasil, quando tudo parecia bastante distante, como se preparar e como uma farmácia hospitalar lida com uma situação de estresse, né, para se preparar para repatriar os brasileiros que estavam na China. Então, para isso, nós convidamos um farmacêutico, né, que é graduado pela em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele possui títulos de residência em análises clínicas pelo Hospital Universitário também de Juiz de Fora. É especialista em microbiologia pela UFG. E desde 2001 é oficial farmacêutico do Exército Brasileiro e atuou em laboratórios de análises clínicas e hoje está chefiando a farmácia hospitalar do Hospital das Forças Armadas, que é uma referência aqui em Brasília para a Covid também, e é farmacêutico da Secretaria Estadual do Distrito Federal. Ele é o Major Júlio César França, que vai entrar conosco. Tudo bem? Boa noite, Major. Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E já de antemão, né, eu queria te fazer uma pergunta, que é assim, qual foi o papel da farmácia hospitalar nessa missão, nessa operação, né, de repatriar os brasileiros que estavam na China lá no início de fevereiro, né, para voltar para o Brasil, porque lá a pandemia estava realmente problemática, né? Diga aí. Sim. Antes, só gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite, né, que eu recebi, agradecer também o apoio e autorização dos meus superiores para estar aqui falando com vocês, né, do Almirante Nestor, que é o nosso diretor técnico de saúde lá do HFA, e, claro, o nosso general Matsuda, que é o nosso comandante logístico, né? Então, eu queria agradecer a compreensão e o apoio deles. Então, professora, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem que, primeiro, fazer uma retrospectiva, né, contextualizar aquela época, né? A gente fala aquela época, parece que, a gente até conversou ontem, parece que foi há 3, 4, 5 meses atrás, né, que a gente está nessa situação. E, na verdade, a missão ela foi decidida pelo presidente da República no dia 2 de fevereiro, se não me engano, né, e iniciou-se no dia 5 de fevereiro. Nós estamos falando de menos de 3 meses, né, e naquela época era uma situação que estava restrita à China, né. Basicamente 99% dos casos naquela época estavam em Wuhan, estavam na China. Você tinha alguns casos esporádicos em outros países, mas com chineses também que viajaram. Então, assim, era uma situação... Nós estávamos há 3 semanas do carnaval, né? Estava cheio de eventos, pré-carnaval. Ninguém pensava, ninguém tem essa preocupação. Por isso que parece assim, surreal o mundo que a gente vive hoje, né? Do mundo que a gente estava vivendo há 3 meses atrás, né? Então, para a gente foi um desafio muito grande se preparar para uma missão dessa, porque foi muito rápido, né, entre a decisão do dia 2 e começar a missão no dia 5, onde as aeronaves decolaram para a China, se passaram 3 dias, né, 3, 4 dias, e aí a gente já tinha que estar preparando para estar recebendo esse pessoal, manter em quarentena, enfim, foi uma correria grande aqui para a gente estar apoiando essa missão, né? E como que a farmácia hospitalar nessa operação, ela auxiliou com qual foi o papel dela, o que ela tinha que fazer para que essa operação acontecesse? Então, quando se deflagrou a operação, no dia 2, no dia 4, o ministro da Defesa anunciou que seria Anápolis, a base queria receber o pessoal. E, anunciando Anápolis, automaticamente o HFA seria a referência de receber esses pacientes de apoio. Então, assim, foi uma missão que envolveu várias unidades, né?
só de ministério, envolveu o Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, né, Anvisa. Então, foi muita gente envolvida. Foram centenas e centenas de profissionais. E coube a farmácia do HFA dar todo o apoio logístico de medicamentos e materiais, de EPIs e materiais médicos hospitalares, no apoio lá na base que foi instaurada em Anápolis. Então, outros hospitais militares aqui de Brasília forneceram recursos humanos, outras unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica forneceram também equipamentos e recursos humanos, e a farmácia do HFA, basicamente, a gente ficou nessa missão de fornecer todos os insumos de medicamento, material e os famosos EPIs, que até então estavam esquecidos nessa época, né? E a minha pergunta é, vocês tinham estoque para tudo isso? Como é que foi? Sim, foi uma loucura, porque o primeiro passo é saber o que a gente ia precisar. Porque, volto a lembrar, naquela época, você não tinha essas... Hoje, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Minha filhinha de 6 anos sabe lavar a mão direitinho, como é que tem que ser feito, álcool gel. Só que naquele momento, a conexão do Major tá fraca, vocês estão me ouvindo? a gente tinha... O Wuhan tinha entrado em quarentena, se eu não me engano, no dia 23 de janeiro, ou seja, uma semana antes. Então estava muito no começo ainda, né? Então, primeiro você não tinha nem o que seria precisar. Então, o que a gente fez? A Anvisa, eu acho importante ressaltar que ela largou na frente, porque no dia 31 de janeiro ela soltou uma norma técnica, a norma técnica 04/2020, eu acho que se o pessoal não conhece, é bom conhecer, porque ela teve várias atualizações e vem falando como se faz utiliza, né, essa situação toda. E então, lá a gente se preparou, assim, baseando nessa norma técnica de quais são os EPIs que seriam necessários. Então, a famosa máscara N95 era uma ilustre desconhecida ainda para muitos, né? Então, a gente primeiro priorizou o que seria necessário e de medicações. Por quê? O pessoal que estava ouvindo, muitos tinham comorbidades, tinham uso contínuo de medicamentos. Então, a gente tinha que ter todas essas informações, que medicamentos que eles utilizavam, porque eles iriam chegar e iriam ficar, a princípio, 18 dias, depois passou para 14, né? Em quarentena. Assim, não foi um planejamento que você conseguia definir ele num momento. Era todo dia, era um input novo, uma necessidade nova, né? O HFA mandou um oficial lá para a base, que ficou no apoio logístico de estudo, controlando tudo que a gente mandava, e canal direto comigo, me passando as necessidades. Então, as necessidades eram diárias, de manhã era uma, de tarde outra, de noite outra, isso todos os dias, porque não se sabia nem muito ao certo como que seria lidar com essa situação toda. Né? Uhum. E quando vocês viam, né, para lidar com essas solicitações e tudo, vocês tiveram que fazer interlocução com fornecedores, o cadastro de fornecedores já existia, porque eu falo isso? Para muitas farmácias hospitalares isso é nível básico, né? Ter um cadastro de fornecedores, ter qualificação de fornecedores. E em outros casos, né? Os farmacêuticos não conseguem nem ter isso e eles têm que comprar de um biológico, de um medicamento biológico até uma vassoura, papel, está tudo sob a gestão da farmácia. Isso é a realidade do Brasil, infelizmente. Há muita variação, né? E como que vocês lidaram com isso? Então, o que vocês tinham que facilitou, que viabilizou esse atendimento diário de mudanças para que aquilo acontecesse naquele momento? A gente, como um hospital público, né, então, assim, as nossas compras, elas são
sempre amarradas à legislação. Então, você já tem os pregões abertos com os fornecedores. Então, assim, a maioria dos que a gente precisava, a gente tinha alguns estoques já no hospital, assim como as medicações, para o nosso uso no dia a dia. Só que, é claro que a gente ainda não sabia quais quantitativos, como que isso iria se desdobrar, né? Então, a gente procurou ver a situação toda de estoque, ver com os fornecedores o que a gente não tinha para entregar o mais rápido possível, e o apoio também muito grande. A gente dificultou a conexão. Voltou, né? E a gente teve a conversa com os fornecedores para que se entregasse aquilo que a gente precisava com certa urgência, e também contou com apoio muito grande da parte administrativa do hospital em agilizar todas essas compras, tudo que a gente estava precisando, né? A gente lançou mão de várias modalidades possíveis de compras envolvendo a compra pública, né? E a gente teve esse apoio muito grande também da parte administrativa para agilizar, mas foi uma tarefa complicada, difícil por causa do tempo, né? A gente não teve muito tempo, né? Não foi uma previsão planejada. Sim. E provavelmente vocês tiveram que fazer compras de produtos não padronizados, não só medicamentos. Sim, como emergenciais. Vocês iam atender todo mundo que... Tá. Principalmente... Pode falar. Não, principalmente da parte de alguns EPIs, porque tinha alguns EPIs que seriam necessários e que não faziam parte da rotina normal do hospital, né? E aí essa foi uma situação que a gente teve que dar um esforço grande aí para conseguir esses equipamentos para estar protegendo as equipes que estavam no atendimento, porque, volto a dizer, né, você é uma missão muito complexa, porque assim, não é simplesmente ir buscar e trazer o pessoal para o Brasil, né? Você tinha que... É uma viagem complexa, né, longe, mas você estava entrando numa área que estava isolado, mas era uma área endêmica lá de uma nova doença. Trazer esse pessoal para cá, e também não é trazer e eles chegarem e foram liberados, eles tinham que ficar em quarentena durante 14 dias. Tinha idosos, tinha criança. Então, assim, então você tinha que montar toda uma estrutura grande para estar acomodando todas essas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que se preparar também para receber pacientes que possivelmente poderiam ficar doentes, né? Qualquer paciente que apresentasse sintoma de coronavírus e que fosse necessário um cuidado hospitalar, eles viriam para o HFA. Então, a farmácia ficou com essas duas linhas, ao mesmo tempo abastecendo e provendo a missão em Anápolis, e também provendo o próprio HFA para caso recebesse algum paciente, o que não aconteceu, graças a Deus, naquela época. A gente está pronto e preparado para estar recebendo um paciente doente, né, no caso, né. E qual foi a importância, porque você está falando da importância de articular, né, porque você falou assim, eu contei com o apoio da administração, eu contei com o apoio... Então, qual foi a importância dessa articulação da farmácia Salar, para além da caixinha da farmácia Salar? Isso aí foi fundamental. Eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceram foram a aproximação da farmácia hospitalar com os diversos setores do hospital, né? E aí, para poder montar tudo isso, a gente conversou muito com o serviço de controle de infecção hospitalar, pessoal da enfermagem, com médicos, intensivistas que iriam receber esses pacientes, com o pessoal da administração para aquisição desses insumos, desse material, a logística para enviar para Anápolis isso todos os dias, né? Então, sim, foi uma série de medidas que foram demandadas por vários setores do hospital. E o que eu acho que foi muito legal foi essa interação, a interação da farmácia com esses setores, né? Normalmente, né, a farmácia...
Major. Pode falar. Voltou. Uhum. Normalmente a farmácia, né, o consultor fica no canto ali, né, o canto da farmácia, né, e a gente não circula muito, né, mas principalmente falando da parte logística, né, e no objetivo comum que era a missão, né. Foi importante a administração enxergar mais também o nosso trabalho, os outros setores enxergar o nosso trabalho, e a gente também enxergar o trabalho dos outros, como estar na linha de frente disso tudo, o que precisa, o que o pessoal passava. E isso tudo foi fundamental, a missão assim, foi fundamental para o nosso preparo para o que estava por vir. Né? Porque nós estamos falando, né, repito, lá no começo, não tinha caso no Brasil, o primeiro caso no Brasil foi 26, né, de fevereiro. A missão terminou 23, ou seja, a missão terminou domingo de carnaval. Né? Foi o dia que o pessoal foi liberado. Então, assim, estava tendo carnaval, estava tendo tudo, só que a gente já estava preparado pelo que estava por vir as próximas semanas seguintes, né? Eu vi uma pergunta aqui, mas eu quero que você responda essa, já pensando no que ela perguntou qual o número, provavelmente é o número de farmacêuticos. Eu queria que você falasse um pouquinho da HFA em tamanho, número de leitos e também a quantidade de farmacêuticos que vocês têm. Falar um pouquinho também dos serviços que vocês realizam, né? Porque é uma farmácia hospitalar bastante completa. Alunos nossos da universidade fazem estágio, todo mundo briga para fazer estágio no HFA. E ouvir um pouquinho de você, o que isso, como que foi liderar a equipe, né? Para que as coisas chegassem isso, porque lá atrás, é o que você falou, estava todo mundo querendo pular carnaval, né? Será que isso vai chegar aqui mesmo? Né? Então, como foi a importância de liderar a equipe? Porque vocês tiveram 4 dias, 3 dias para começar a se preparar, e então tinha que mobilizar a equipe provavelmente com escalas mais robustas, tirar a gente de folga para pôr para a escala, e conta um pouquinho para a gente, então, dessa estrutura da farmácia lá. Sim. Primeiramente, assim, eu queria até, tem muitos aí ouvindo, agradecer a minha equipe, né, porque o trabalho é de equipe, né, a minha equipe foi fantástica, está sendo, né, está sendo, porque a vida no hospital nesses dias não está sendo fácil, né, nem para ninguém, e o pessoal realmente deu conta da missão. Mas, assim, o HFA, igual eu falou, é um hospital de uma estrutura bem complexa, a farmácia hospitalar é bem complexa, porque ela envolve na farmácia hospitalar todos os processos, desde a montagem dos pregões, para a compra dos insumos, né? Então tem essa parte das aquisições, você tem a parte do recebimento, armazenamento, distribuição, né? A parte logística da farmácia, tem a parte clínica. Então, assim, a farmácia hospitalar da HFA, para ter uma ideia, são 13 setores diferentes, né? E a gente tem 5 farmácias satélites que funcionam 24 horas por dia. Então, é uma estrutura bem complexa que a gente está envolvido tanto na dispensação de medicamento, na manipulação de quimioterápicos, na gestão dos OPMEs, né, que é hortas, próteses, materiais especiais. Então, isso tudo está envolvido dentro da farmácia hospitalar da HFA. Então, a gente tem aí uma estrutura bem robusta, montada para atender o hospital todo, né? Quantos farmacêuticos vocês são hoje? Nós temos hoje 12 farmacêuticos tenentes, né? E mais eu na chefia, tem a divisão da farmácia, porque aqui no HFA você tem a divisão de farmácia hospitalar, que compõe o laboratório de análises clínicas, a farmácia hospitalar e a farmácia clínica. Então nós somos divididos dessa forma. E a farmácia hospitalar descarrega esses 13 setores diferentes. E só na farmácia hospitalar, ao todo, na farmácia hospitalar da HFA, nós temos 82 colaboradores, entre farmacêuticos, técnicos e pessoal de apoio. E quantos leitos o HFA tem? O HFA ele trabalha hoje com em torno de 100 leitos hospitalares, mais 30 leitos de UTI. Em torno de 100 leitos no total no hospital. Porque é um hospital que não tem enfermaria, né? São apartamentos, né? Então, ele tem essa peculiaridade aí de
dos leitos, né, não a enfermaria, é a parte de apartamentos, né? Então ele tem hoje em torno de 100 leitos funcionando. O Wellington está aqui te parabenizando, falando da importância da farmácia estar lá para a missão, e já vi gente fazendo a hashtag farmacêuticos pela saúde, enquanto você falava da importância dos farmacêuticos dentro dos hospitais, né? E eu queria ouvir um pouquinho, porque assim, uma coisa foi lá, a missão realmente, né, foi um grande desafio, e você citou que foi importante para chegar hoje de uma forma até, assim, lógico, estão trabalhando intensamente, mas vocês foram trabalhando já desde o início de fevereiro para se preparar. Nós conhecemos brasileiros, em geral, que a gente deixa para a última hora, e aí acha que nunca vai chegar, e do nada tem que correr atrás, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de quais as lições aprendidas, né? O que vocês olham e falam, não, isso aqui é essencial para a vida, né? Não só para esse momento de pandemia, mas o que a gente pode fazer diferente nas farmácias para passar por problemas como esse de uma forma menos pesada. Não vou falar mais leve, mas menos pesada. Claro. Essa é, acho, a parte mais importante, eu acho, de tudo, né? Assim, eu acredito que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois disso tudo. A situação é muito dramática. Você imaginar o mundo hoje como o mundo está parado, né? Tudo envolvido nessa doença, e a evolução muito rápida, né? Nós estamos falando de a China oficialmente divulgou o caso foi dia 31 de dezembro. Então você pega, nós temos 4 meses e olha o que aconteceu no mundo todo, né? Então, eu acho que vamos supor, de legado, que eu acho que tudo isso está deixando, eu acho que vai deixar para todo mundo, e acho para o farmacêutico, eu acho que é importante isso, o farmacêutico se mostrar em vários campos dentro do hospital a importância do nosso serviço. Eu acho que eu observo isso muito no HFA hoje, a compreensão de todo mundo da importância da logística farmacêutica no hospital, para estar suprindo todo mundo com os materiais que são fundamentais para garantir segurança dos profissionais, né, dos pacientes. E se antes assim parecia que tudo essa parte logística era uma coisa meio invisível, né, que as coisas sempre estavam lá, agora assim, todo mundo, eu converso com vários gente, várias pessoas, percebem essa importância do nosso serviço nessa parte da logística, né. Outra coisa é assim, eu tenho assim, contato diário montando esses protocolos, né? Baseado nesse protocolo da Anvisa, a gente montou o nosso protocolo. Eu acho que todo mundo tem que usar protocolos, saber entender um protocolo e utilizar os protocolos, porque eles estão aí para nos ajudar, porque senão cada um fica agindo de uma maneira e a gente fica andando em círculos. Então é fundamental seguir os protocolos. Essa interação da farmácia hoje com serviço de infecção hospitalar, com corpo clínico, com enfermagem, com médicos, discutindo. Hoje, agora, a semana passada, a gente teve uma reunião grande com os intensivistas para ver a parte de como é que vai ser feito a melhor forma de sedar esses pacientes, o que vai usar, o que não vai usar, o que pode, o que não pode, de acordo com as interações médicas. Aí entra a farmácia clínica nisso aí, né, de discutir. Então, assim, esse legado dessa interação entre os setores, e eu acho assim, é uma oportunidade ímpar para nós farmacêuticos, estar inserido nesse contexto dentro do hospital, nessas áreas. Eu acho que o farmacêutico é fundamental na comissão de controle de infecção hospitalar, é fundamental lá na UTI, nos rounds, a farmácia clínica, discutir com os clínicos como é que vai ser feito os tratamentos. A gente, né, está acontecendo vários tratamentos alternativos, tem que avaliar efeitos adversos, né? A senhora, muito mais do que eu, sabe todo esse universo que isso envolve, né?
de estar monitorando esses pacientes, e isso é um campo que a gente tem que estar atuando e não pode mais deixar para trás. E acho que eu acho que é o grande legado que isso tudo acho que está deixando e vai deixar. E também a nossa capacidade, eu acho que o farmacêutico tem de se virar, né, da gente e fazer o serviço fluir, né? Eu acho que isso aí é uma característica nossa. A gente tem essa característica de dar continuidade às coisas, né? De um jeito ou de outro, a gente acaba achando um caminho, nas maiores adversidades, a gente consegue achar um caminho e a coisa flui. E eu acho que as outras pessoas do hospital estão percebendo isso agora, de maneira mais forte. Eu acho que isso é a grande lição que a gente tem, por enquanto, está tirando disso tudo. Você falando aí, eu lembro lá atrás, aqui uns 10 anos atrás, quando eu estava na SBRAF, que eu vivia falando, gente, a gente tem que valorizar, tem que criar a clínica, temos que ir para a clínica, temos que participar dos rounds, mas não podemos esquecer que logística é fundamental, porque começou a haver um apartheid, né? Farmacêutico clínico e farmacêutico hospitalar, como se as coisas não fossem conectadas, juntas e misturadas, né? Porque quando a gente tem aquela base e o insumo está lá, né? Aí eu posso decidir o que é melhor para o paciente. Quando eu não tenho insumo, eu vou tomar que decisão, né? Se eu só tenho aquilo ali para oferecer. Então, essa conexão é importantíssima e a gente vai ver, a próxima live, já aproveita, a Michelle está aí ligada, a próxima live a gente vai falar de cuidado farmacêutico à beira do leito, em UTI, para a Covid, todos os desafios do farmacêutico nisso, mas é muito importante mostrar o que você está trazendo aqui para a gente, que a logística ela tem que fazer parte, por exemplo, para definir um protocolo. É um protocolo clínico, é o que vai acontecer, mas ele tem que estar ali. Como que eu compro? Será que aqui na minha região chega a tempo? Quais seriam os... Eu tenho acesso, exatamente. O Brasil é um país... Exatamente, o Brasil é um país gigantesco, né? A nossa realidade aqui em Brasília é uma, no Sudeste é outra, no Norte é outra. E essa parte toda da logística, que é igual a senhora falou, parece que isso é uma coisa... meio que automática, a parte não é, ela tem que ser discutida também, né? E é muito importante isso, e é muito importante o farmacêutico estar próximo da administração. A gente está vendo isso aqui. Pela característica das farmácias dos hospitais militares, de maneira geral, onde a gente está muito interagido também com a parte da administração, por causa dos pregões, da compra ser né, governamental, e a gente está sempre... junto com eles, né, montando pregão, vendo essas coisas todas. Só que agora a coisa foi mais intensa. E aí a gente vê a importância de todo esse contexto, dessa interação da logística com a administração do hospital, com a parte clínica. Eu acho que todo mundo aprendeu muito nesse curto intervalo de tempo. Todo mundo aprendeu muito. A administração aprendeu muito da área técnica, a gente aprendeu muito mais de administração com eles, e essa interação, eu falando exclusivamente da parte logística, a gente está vendo assim, a logística hoje de uma forma até bem diferente do que era, e é questão de poucas semanas, né? Mas a dificuldade traz essa situação, né? A guerra traz essas soluções. Quando a gente não aprende... Quando a gente não aprende pelo amor, né, às vezes é pela dor, né? Tem um colega aqui apontando também para o laboratório, da importância... Sim, eu ia falar disso agora, porque... eu pedi para você falar eu sou farmacêutico clínico de formação, né? Vivi a minha vida profissional quase que toda em laboratório, né? Só que eu confesso que o bichinho da farmácia lá me picou e me infectou totalmente. Eu gosto bastante também de farmácia, mas também tenho um amor muito grande pelo laboratório. E aí eu ia falar nesse caso, dentro do laboratório também é a mesma situação, né? Você tem um laboratório hoje numa importância muito grande agora no diagnóstico. Você
aparecendo agora um monte de testes, um monte de coisa. É fundamental o farmacêutico estar esclarecendo, interpretar esses resultados dos exames, que é fundamental, porque as pessoas normalmente não sabem, mesmo na parte clínica, né, de quem está no profissional de saúde, ainda imagina a população leiga, né, de estar nessa parte de interpretação desses resultados, o que significa. Está tudo muito novo, ninguém sabe ainda quando que positiva, IgG, IgM, quando que vai cair e tal. É muito importante o papel do farmacêutico de análises clínicas está entrando nessa ação de esclarecer, de propor quais os testes são necessários, quando que vão ser necessários, que profissionais ou que perfil de paciente deve fazer o teste XYZ. Isso é fundamental. Tem a parte do custo disso tudo também, né, que tem que ser muito bem medido, muito bem dimensionado, e também na parte deles se protegerem, porque, por exemplo, aqui no HFA, as coletas de swab para fazer os PCRs, é o pessoal do laboratório que colhe. Também foi uma preocupação muito grande de como se paramenta, porque esse pessoal aí está totalmente numa situação de risco, né? Que é no momento da coleta desses materiais. Então, o farmacêutico está atuando nessa área, pelo menos aqui no HFA, e em muitos locais que eu já converso com meus clientes, é o farmacêutico que faz essa coleta. E é uma situação de extremo risco essa. Então, tem que ter conhecimento dos protocolos de proteção, de como paramenta, como se desparamenta. É muito importante isso, tudo que envolve o laboratório clínico também, né? E claro, a manipulação dessas amostras. Né? Isso vem, né, falando da importância de toda essa integração das áreas e das evidências científicas, né, que estão mudando a cada momento, né? Toda hora. A gente está, eu estou aumentando, o Almir melhorou? A gente está fazendo fez uma revisão sistemática, no dia seguinte tem um monte de material para a gente ler, com pré-prints, inclusive, que não necessariamente são as melhores evidências. Então, é importante colocar para os farmacêuticos o quanto eles são fundamentais para qualificar essas evidências, né? Qualificar o que chega para levar até, por exemplo, nesse caso dos testes, né? Há uma discussão muito grande sobre a qualidade dos testes, sobre como seria melhor fazer esse ou aquele teste, como não só a coleta da amostra, mas também como tratar essa amostra, né? Isso vai influenciar o resultado. E a interpretação dos resultados, né? É fundamental, porque você às vezes está com o resultado na mão lá, você vai passar para o clínico e ele vai falar, e daí, o que significa isso? É uma coisa nova, né? Ninguém tem certeza do comportamento do vírus no sistema imunológico ainda para ver essas respostas. Então, o farmacêutico tem que estar bem antenado em relação a essa situação no laboratório de análises clínicas. Eu acho que isso essa pandemia, ela no serviço farmacêutico, ela atua em todas as áreas, né? Em todas as áreas, eu acho de uma forma definitiva, e eu acho que para a classe farmacêutica, e principalmente quem está trabalhando dentro do hospital, mesmo quem está nas farmácias, porque depois vai vir nas farmácias, né? Já estão liberando, né, os testes em farmácia, né? O farmacêutico lá tem que saber o que é aquele teste que ele está vendendo, que ele está oferecendo, tem que saber interpretar. Então, isso tudo, e depois na orientação, né, a farmácia tem que ser um posto de saúde, né, um provedor de saúde, né, as farmácias comerciais, né, e de orientação à população, né, toda. Então, todo mundo, eu acho que o farmacêutico, todos eles, em qualquer área que ele está atuando, ele é de fundamental importância no combate a essa pandemia. E falando um pouquinho, né, agora do que a gente pretende, é justamente agregar todos os farmacêuticos no Farmácia Update. Então, farmacêuticos que estão aí produzindo evidências, que já tem material que estão utilizando, e convidamos, inclusive,
o senhor Major, para enviar para a gente o material que vocês podem compartilhar, para que a gente troque experiências mesmo, justamente porque é difícil, ao mesmo tempo, cuidar de todos os pacientes, né? E produzir evidências e correr atrás de analisar essas evidências. Então, agregando várias pessoas, a gente consegue qualificar ainda mais o cuidado, e nossos serviços como um todo, tendo um lugar para buscar as informações. É isso que a gente espera que o Farmácia Update seja. Eu estou vendo aqui o pessoal, se teria alguma pergunta a fazer para a gente falando, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Quando vocês começaram, né, agora já pensando dentro das lições aprendidas, que você colocou essa valorização profissional e tudo mais, o que você acha que a gente aprendeu agora na dor, na guerra, mas o que você acha que a gente pode fazer para a gente melhorar experiências se a gente passar por uma coisa novamente, até porque a gente está falando de uma coisa que ainda, né, a pandemia, cada hora a gente descobre uma coisa nova, né, o que era uma verdade absoluta deixa de ser logo em seguida, e estão falando também em ter outras ondas, até que a gente tenha vacinas, até que tenhamos tratamento, né, e estão falando das ondas que a gente pode ter de infecção e tudo mais. O que a gente pode fazer para passar por está enfrentando, né? A gente ainda está na luta, e eu acredito que nós vamos ficar nessa luta aí durante um bom tempo ainda, e mesmo depois que passar isso tudo, como eu disse, né, eu acho que as coisas não vão ser mais como antes, mas eu acho que algumas coisas vão ser positivas, né? Eu acho que o cuidado com a proteção sua, né, do profissional de saúde, do paciente, vai ser melhor, né? Antes era uma luta para você convencer, né? A CCH sabe dessa luta do médico de lavar as mãos, né? Eu acho assim, lavar as mãos era um problema, né? E uso, então, de EPIs, uso de medidas, então isso nem se fala. Então, acho que isso vai tudo mudar, e isso vai impactar direto nas farmácias. Eu acho que todo farmacêutico que está aí, que está gerenciando, ou que está dentro de uma farmácia hospitalar, pode preparar seus estoques de máscaras, de luvas, de gorros, de aventais e de EPIs de maneira geral, de saneantes, álcool 70, tudo porque o consumo disso tende a realmente permanecer e continuar alto, em vista do que era antes, né? Eu acho que agora vai ser o que deve ser, né? Eu acho que agora é o que deveria ser, né? O que sempre deveria, eu acho que vai, eu acredito muito nisso. E aí o nosso trabalho também aumenta, né? A nossa responsabilidade também aumenta em definir isso tudo. Então, quem está nessa parte da logística aí tem muito trabalho para fazer. Eu acho que o que tem que ser feito é estudar isso bem, verificar dentro do seu hospital as possibilidades de mudança que cada hospital vai ter. Isso aí não tem como ser diferente. Se preparar para isso. Eu acho que o mundo não estava preparado, né? Quando a gente vê na mídia que os Estados Unidos, o pessoal protestando que não tinha EPI, reesterilizando máscara em 95. Então, nós estamos falando dos Estados Unidos da América. Então, a dimensão disso tudo foi muito grande. É muito grande, né? Está sendo muito grande. Então, eu acho assim que todos têm que se preparar muito, tem que olhar agora com outros olhos para tudo o que a gente tem de controle de estoque, de uso de certos materiais, e se preparar, porque a tendência disso aí permanecer durante um bom tempo, e algumas coisas vão permanecer por bem. Eu estou curioso para ver no futuro os índices de infecção hospitalar, né? Porque as bactérias continuam, os outros vírus, tudo continua, né? E eu acho que esses cuidados todos que eu acho que vão acontecer, a tendência é diminuir isso, e eu acho que isso aí vai ser uma experiência positiva que isso vai trazer para a gente, né? Eu acho que o conselho é se preparar para o novo. É interessante você falar isso, porque eu tenho colegas que estão na linha de frente, fisioterapeutas, enfim, né?
e falam assim, olha, eu não sabia que a máscara tinha que usar uma, né, nem como colocar a máscara adequadamente. Como colocar. Utilizou errado. Né? Então, são algumas coisas que a gente não se protegia como devia, né? Então isso vai trazer um legado para a gente também, e temos assim muita coisa para aprender com isso, com certeza, né? É importante isso que você falou, assim, e alertar para todos aí, porque assim, a gente observa que aqui no HFA foi ministrados vários cursos de treinamento de utilização de EPI, isso é muito importante. Não é só você fornecer o equipamento, né? O pessoal tem que estar treinado. Muitos equipamentos não eram utilizados na rotina. Então o pessoal não tem a experiência de estar usando esses materiais. Então, aí, para os outros pessoas que estão nos hospitais, né, ver junto às suas CCHs, ver com o pessoal da administração, para promover, é muito importante promover esses treinamentos de uso. Aqui a gente está fazendo treinamento de uso, treinamento com os médicos. O HF a gente tem a sorte de ter uma estrutura boa, muito boa. A gente tem a DETEP, que é de ensino e pesquisa, que a gente tem bonecos de simulação, né, de cirurgia. Então o pessoal está treinando entubar, está treinando manipular esses pacientes, né? Então, claro que isso não é uma realidade que tem no Brasil todo, mas é muito importante o treinamento da equipe também que está fazendo assistência a esses pacientes, que está usando esse material, e a gente também está incluído nesse meio todo, né? Muito importante isso, porque senão você vai usar o equipamento de maneira errada e não resolve, você vai se contaminar e não vai se proteger, né? Major, muito obrigada. Eu acho que quando a gente fala isso, tem gente que pode estar ouvindo a gente que está lá no interior que ainda não chegou Covid no hospital. Sim, né? Exatamente. A minha cidade no interior, tem gente ligada aí, da família, só para... a live é boa por isso, né? A minha também vai ser. Lá no interior do Espírito Santo, com 30 mil habitantes, que as pessoas não estão dando bola. Por quê? Porque tem 10 casos, né? Não chegou no hospital, ninguém morreu ainda, para mostrar que a coisa é de fato verdadeira, é preocupante, né? E a gente tem que se preparar. Então, nós, como profissionais de saúde, nós fizemos um juramento, né? Olhar para o outro, olhar para todos nós. Então, tudo que você traz mostra para quem ainda não chegou, não recebeu lá ainda um paciente, mas que já se prepare, que vá buscar com quem já está recebendo, quais são, a respeito dos medicamentos, das reações adversas, de qual a melhor forma de manejar isso, né? Então, eu estou aqui agradecendo, a live maravilhosa. Obrigada, Ivaneide. E é muito importante que a gente tenha essa consciência de que nós temos todos, onde quer que estejamos, que nos preparar. E onde quer que estejamos, não só em regiões do Brasil, em localização geográfica, mas também como farmacêuticos dentro da instituição. Né? Se estamos à beira do leito, se estamos na análise clínica, se estamos lá no ensino e pesquisa, se estamos dentro da farmácia hospitalar, né? Então é importante que a gente esteja preparado para agir num momento como esse. Pode falar. O conselho mais importante é isso, se preparem. Né? Se preparem porque quando chega o primeiro paciente, há uma inquietação geral do próprio paciente, de familiares, de quem está atendendo, como atender, e que material que vai usar, o que é para usar. Por isso que eu retorno a falar. Protocolo. Né? Use os protocolos. Acho que quem não tem lá na página da Anvisa, lá na página principal lá da Anvisa, tem tudo, tem vários protocolos de várias situações. Dê uma olhada lá nos EPIs, para vocês saberem que tipo de EPIs que vocês têm que ter no hospital, quem é que tem que usar, em que situação que tem que usar. É fundamental isso para a gente passar tranquilidade para o profissional de saúde. Porque também nós somos seres humanos, né? Todo mundo vive sob tensão no dia a dia. Numa situação dessa, a tensão está muito maior. Então a gente tem que passar tranquilidade para poder esse pessoal estar atuando, o pessoal que está lá na linha de frente, né?
que está lá cara a cara com o paciente. Então, é fundamental nós, farmacêuticos, principalmente o pessoal da logística aí, que se preparem, tentam entender o seu hospital, conversem com a administração, ver o que precisa ser utilizado, leiam os protocolos, definam com os outros setores do hospital. Eu estou falando, essa parceria, ela é fundamental. Eu acho isso aqui no HFA que aconteceu foi fantástico. A gente está todo mundo unido, imbuído do bem maior, que é proteger os profissionais e atender, principalmente, é claro, os pacientes, né? Então, essa experiência é uma experiência extremamente positiva que a gente teve aqui, dessa união de todos os setores do hospital, né, para a gente poder estar nessa situação. Eu não vou falar tranquila, porque até no nosso meio militar, quando alguém pergunta se você está tranquilo, você nunca responde tranquilo, você responde sob controle, porque tranquilo nós nunca estamos, né? Mas, pelo menos a gente vivencia hoje aqui no HFA uma situação sob controle em relação a essa situação, graças a Deus, né? Mas muito foi fruto lá atrás, no começo de fevereiro, quando a gente já estava startando sobre todo esse problema por causa da missão. Você falou que lá atrás foi importante, né? A Wellington fez 2 perguntas e aí eu vou encerrar com essas 2 perguntas, porque com 1 hora a live cai, né? Então eu vou encerrar com essas 2 perguntas. O Wellington perguntou, primeiro, como que foi comprar com licitação, usando a licitação, como que foi comprar, né, produtos não padronizados, né? Esse desafio, como que está a farmácia clínica, se está fazendo remoto ou se está normal a farmácia clínica tá presencial a farmácia clínica no HFA. Começar pela segunda é mais fácil. Então, a farmácia está funcionando, os setores todos de farmácia do hospital, tanto de laboratório, farmácia clínica e a farmácia está lá, está normal, está todo mundo trabalhando, funcionando presencialmente mesmo, até porque difícil, né, você fazer um trabalho remoto, né, dentro do hospital nessa situação, está todo mundo trabalhando. Essa outra pergunta realmente é importante, porque essa é uma dificuldade que quem trabalha no hospital público vai passar, né? A gente tinha assim, uma padronização, a gente tem uma padronização muito ampla, graças a Deus, de medicamento. Medicamento até não é um caso tanto problemático, o problema é material mesmo, que acho que está todo mundo sofrendo mais, né? Mas a gente tinha uma gama de materiais licitados grandes, às vezes a gente não tinha estoque, mas estava lá licitado, então fica mais fácil porque a gente empenha e compra. O problema é quando não tem nada licitado, né? Mas aí é aquilo que eu falei, a interação com a administração. A administração aqui tem apoiado de forma assim, exemplar, buscando alternativas, fazendo dispensa de licitação daquilo que a gente não tem licitado ou não era previsto ter, né? E outras modalidades de compras que até o estado de emergência que foi instalado permite que se faça, né? É claro que a gente passa muita dificuldade, não é diferente no hospital particular, que ele simplesmente pede para entregar e paga a fatura, né? A gente não é assim, mas tem que procurar alternativas mesmo de compras, dispensa de licitações, né? A gente tem um suprimento de fundo para comprar coisas de menor valor, a gente consegue comprar de forma mais direta. Mas o importante é nós, farmacêuticos aí da logística, estar bem inteirado com o pessoal da administração, da gestão desses recursos, da aquisição, né, para poder fluir bem. Eu acho que isso aqui, pelo menos eu estou vivenciando aqui na UFA, isso de uma forma muito boa, e por isso que a gente está, por enquanto, nessa situação aí, sob controle desses insumos, né. Isso, como é importante, né? A gente vê que nesse momento tem muita gente que começa, né? Lógico que a gente não pode colocar ninguém em risco, nem o paciente, nem os profissionais, mas há uma situação de pandemia, há uma situação de emergência. Então, sim, tem que haver essa compreensão de todas as partes. Por isso que eu espero um mundo melhor pós-Covid, dessa cooperação entre as partes, dessa interação, sim, que você colocou, né, inclusive
intra-institucional e fora também, Com certeza. né? O melhorar o relacionamento, por exemplo, com fornecedores. Não falo de EPIs porque não tem, simplesmente, né? Não é só melhorar relacionamento que vai aparecer, mas ter uma qualificação de fornecedores, ter uma lista de fornecedores, manter um relacionamento de confiança viabiliza, né, esse tipo de necessidade, por exemplo. Não, sim, a situação está nos mostrando isso de forma assim, está batendo na nossa cara em relação a isso, né? Que não dá mais para, igual eu falo, o farmacêutico mesmo, o lojista ficar lá no cantinho, só administrando gráficos e consumo, não. A gente tem que rodar o hospital, conversar com todo mundo, ver como estão as coisas, qualidade dos produtos que está recebendo, se está ok, como é que está, o que vai ser. A gente tem que saber o que o hospital vai fazer, qual tipo de procedimento. Protocolo, eu recebi um universo de protocolo. Eu tinha sociedade aí brasileira que eu nem sabia que existia lançando protocolo. Isso é ruim, porque fica cada um tentando seguir uma direção, e a gente tem que seguir uma direção única. Então, o hospital tem que definir tudo isso. E eu acho que o farmacêutico é peça fundamental nesse elo de unir todas essas áreas, área clínica, área administrativa, a área de controle, né, das comissões, medicina do trabalho também, a gente tem trabalhado junto com a medicina do trabalho para estar combatendo isso da melhor forma possível. Prepare-se, não é prepare-se para o mês que vem, é preparar para o futuro mesmo, porque as coisas não vão ser mais como elas eram antes, com certeza. Eu acredito muito nisso. Bom, Major, muito obrigada. Nós estamos chegando aqui a 5 minutos de encerrar a nossa live. Nós ficamos numa média de 60 pessoas na audiência, a gente sabe que as conexões vão caindo. Agradecemos imensamente por você ter topado estrear com a gente aqui na Farmácia Update. Eu que agradeço a honra de estar aqui na primeira, né, da Farmácia Update e espero a gente ter esclarecido aí algumas situações e mostrado um pouco do nosso trabalho, né. É motivo de muito orgulho para mim ter participado, né, da missão da vida, né, do retorno, do regresso, né, à pátria amada Brasil do pessoal, porque a gente conseguiu que todos voltassem em segurança com saúde, ficassem em quarentena com segurança e saúde e retornar para suas famílias em segurança e saúde, né? Todos os 34, mais os 24 que fizeram parte da tripulação e equipe de apoio que também ficaram em quarentena e também se arriscaram indo para o epicentro da doença naquela época, né? Então, foi um motivo de muito orgulho e foi muito importante para a gente aqui ter participado dessa missão para a gente estar no combate aí eficaz atual da doença. Eu fiquei até emocionada, peço desculpas, mas é porque é isso. Eu acho que a nossa missão como farmacêuticos é pensar na saúde de todos, até por isso a gente lançou, né, na Farmácia Update o hashtag Farmacêuticos pela Saúde. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, é orgulho para todos nós, brasileiros, né, a gente poder receber bem, independente de partido, de credo, independente de qualquer coisa, são as vidas, né, que estavam ali sendo salvas, as famílias preocupadas, são brasileiros, né, merecendo todo o cuidado. Então, parabéns mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu quero falar para a audiência, muito obrigada pela audiência de vocês, mais uma vez, ao Laboratório Cristália, o meu muito obrigada pela confiança em mim como editora científica. E eu convido vocês a se cadastrarem no farmaciaupdate.com.br, que amanhã de manhã, então às 10 horas, nós vamos ter o sorteio do primeiro guia de boas práticas em farmácia hospitalar da SBRAF, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, que acabou de sair do forno, a segunda edição. Então amanhã, se vocês se cadastrem de hoje, quem não se cadastrou ainda, até amanhã de manhã, porque de lá também vocês vão ter muitas novidades. Essa é a primeira live. A próxima live é sobre cuidado farmacêutico em TI, com a doutora Michele, que está aqui nos ouvindo.
E ainda teremos outras lives na sequência. Vamos falar de Covid, vamos falar de valor em saúde, vai ter curso para vocês de atualização gratuitos. Então, mais uma vez, Major, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, pessoal, pela audiência. Esperamos vocês, espalhem, por favor. Estou vendo aqui todo mundo falando obrigada, e espalhem essa novidade. Quarta que vem a gente se encontra novamente, viu? E muito obrigada mais uma vez, Marcelo, obrigada, e a gente se vê, então, obrigada, Major. Eu que agradeço por convite, muito obrigado, professora, foi um prazer aqui estar dividindo essa experiência com vocês aí, um abraço a todo mundo aí.